Se você usou a internet aí recentemente, você viu que uns dias aí atrás teve uma discussão muito grande sobre a mídia física. O que é mídia física? Resumindo, você tem uma mídia, seja um jogo, um livro, uma música, um filme, fisicamente. Você tem o conteúdo na sua mão, você pode tocar, seja um DVD, seja uma fita, um disquete, qualquer coisa, não interessa. Mídia física é quando você tem a mídia fisicamente com você. Beleza, tudo certo. Por que que teve essa discussão? A Sony, da PlayStation, criadora aí do PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, os nomes muito criativos, anunciou que a partir de uma certa data não vai ter mais mídia física, não vão vender mais os DVDzinhos. Que data é essa? Eu não me lembro, não faz diferença, não me importo, não vai me afetar em nada. E qual foi a discussão? Que isso era errado e que eles deveriam sim ter mídias físicas, porque mídia física é muito importante para você ser o dono do jogo e você ter ele em suas mãos, e aí sim você vai poder ser realmente a pessoa que detém aquela mídia, aquele jogo. Você pode fazer o que você quiser, porque ele tá com você e nas suas mãos. Isso aí tá certo, não tá errado, mas tem uns detalhes aí que ninguém se atenta. Por exemplo, você tem a mídia física, mas será que você realmente pode fazer o que você quiser com ela? Você consegue? No caso de consoles de videogame, você não consegue. Xbox e PlayStation, você não tem controle total da sua mídia física. Às vezes você nem tem a mídia física, você é enganado, te fazem acreditar que você tem a mídia física, mas você não tem. Como que isso acontece? Antigamente, mídia física funcionava da seguinte maneira. Antigamente era só mídia física, não tinha a internet para você baixar jogos, principalmente nos consoles. Você comprava lá seu PlayStation 1, PlayStation 2, 3, seja lá qual for. Você chegava em casa, depois de ele ter acabado de ser comprado novinho, tira da caixa, põe em cima da mesa, pega o DVD, coloca nele e funciona perfeitamente. Por quê? Ele vai ler o jogo que está gravado fisicamente dentro do DVD. Então, 100% do que está rodando no seu console, ele está dentro do DVD. Então, se inclusive você riscar o DVD, você pode acabar perdendo o seu jogo, porque ele não vai mais conseguir ler e é isso. Mas atualmente não é assim que funciona. Inclusive, tem a Sony que começou com as mídias físicas em DVD, se eu não me engano. Outra informação que aqui eu não vou ter, tirei da minha cabeça aqui agora, eu vi em algum lugar isso, me surgiu agora, mas a Sony começou com as mídias físicas em DVD e ela que vai acabar com isso primeiro, antes de todas as outras empresas. Todas as outras, no caso, só duas, né? A Sony e a Microsoft. Mas como que funciona a mídia física hoje? Em PC você não tem mídia física, isso já morreu faz muito tempo. Antigamente era até comum comprar jogos em mídia física para computador, já cheguei a comprar alguns, mas isso faz pelo menos uma dezena de anos que eu comprei o último jogo em mídia. Faz mais que isso. Não se vende, não tem cabimento você comprar um jogo em mídia física para computador hoje. Esquece, se você tentar achar, talvez nem encontre os antigos, não lançam. Mas para console é diferente, ainda vendem. E é bem comum, você pode comprar muito facilmente. Qualquer lançamento vai ter aí a mídia física dele. Só que como funciona atualmente? Você compra um console, primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar em casa, com seu console novo, você tem que criar uma conta na Microsoft ou criar uma conta da PSN para, enfim, você poder atualizar o seu console. Aí depois você vai poder criar uma conta. Não, inverti aí. Você vai se conectar à internet, depois você vai poder criar uma conta, depois você vai poder atualizar seu console, toda essa ladainha. Então, você finalmente vai poder jogar algum jogo. Se você comprar um jogo hoje, tentar jogar em um console que nunca se conectou na internet, eu duvido que funcione. Não fiz esse teste. Um console de nova geração, tenho 99% de certeza que se você acabar de comprar um console, tentar jogar algum jogo nele, ele não vai funcionar. Isso sem você conectar ele na internet ao menos alguma vez para fazer algum tipo de atualização, criar conta ou algo do tipo. Então,
você tendo o jogo em mídia física, nesse caso, não adiantou de nada. E uma outra coisa, o tamanho dos jogos estão muito absurdos hoje. É normal você ver jogo aí de 200 gigabytes, 300 gigabytes. Antigamente os jogos eram infinitamente mais leves, eles cabiam dentro de um DVDzinho simples. Eu sei que fazendo cópia aí de jogos antigos em DVDs de maneiras não oficiais, vamos dizer, as ISOs de PlayStation 2 pesavam em média de uns 4 gigabytes. Tinha jogo que pesava 3 gigabytes o jogo inteiro, dentro de um único arquivo de 3, 4 gigabytes. Isso é bem pouco comparado aos jogos de atualmente. Aí cresceu esse número. PlayStation 3 começou a usar Blu-ray, se não me engano, já Xbox não, 360. Então, o PlayStation 3 tinha uma capacidade de disco maior do que o Xbox 360, uma diferençazinha aí que tinha na época. Inclusive o GTA V, que era um jogo bem pesado, você tinha dois DVDs, porque um era de instalação, que vinham os arquivos lá em maior quantidade, imagino eu, bem compactados, demorava uma década para instalar, e um outro jogo que tinha informações mais básicas, você rodava ele, era alguma coisa desse tipo. E no PlayStation 3 não tinha isso, porque o PlayStation 3 tinha Blu-ray, o Xbox 360 não tinha, então eles conseguiam guardar mais dados por disco. Mas eu não me recordo nenhum outro. Não tem nenhum outro jogo que eu me lembre que tenha dois discos. Mas enfim, voltando à discussão. Se você tem a mídia física, você é o dono do jogo e esse é o único jeito de você preservar jogos e ser o dono dos jogos. Isso aí tá mais ou menos certo, tá certo em partes, mas tem que ver uns detalhes. Se você tem um jogo em mídia física, você não consegue fazer nenhuma alteração nele depois do jogo ser lançado, a não ser por meio de atualizações. Então, você lançou o jogo base, lá o DVDzinho, e tem uma coisa que os desenvolvedores decidiram tirar depois de um tempo. Eles vão lançar uma atualização e vai ser um pacote adicional àquele DVD. Então, eles podem tirar coisas ou remover coisas, mas não fisicamente do DVD. Então, o jogo original em si, base, você vai ter ele com você. Se você quiser jogar essa versão antiga do DVD, você consegue. Isso era muito comum, eu lembro, no Xbox 360 e PlayStation 3. Você rodava os jogos normalmente, não precisava de nenhum tipo de atualização. Você pegava e rodava em um 2. Mas você podia fazer atualizações que eventualmente adicionavam coisas ou tiravam coisas do jogo. Mas ainda assim, isso não garante que você é o dono do jogo. Vamos pegar aí um exemplo, um acontecimento aí que teve interessante. Não lembro qual empresa que chegou a fazer isso. Se eu não me engano, foi a Sony no PlayStation, mas eles acabaram removendo coisas da biblioteca de pessoas que haviam comprado conteúdo. Eles não alugaram uma mídia digital nem nada, não assinaram um serviço para você jogar por um tempo. Eles compraram, se não me engano, era filmes e foi removido do catálogo. Isso também acontece, deve acontecer em diversos serviços, daí não apenas em um único. Eu duvido que não tenham vários serviços de streaming, não de streaming, né? Porque geralmente streaming é assinatura recorrente, você para de assinar, você perde acesso a tudo. Mas você comprar uma mídia digital, você comprar um filme e não alugar ele. Então, muitos dos jogos que a gente tem antigos, jogos de PlayStation 2, PlayStation 1, outros consoles mais antigos da Nintendo, vários outros acontecem porque nós tivemos as mídias físicas, nós pudemos fazer cópias e foi muito fácil fazer cópias. Mas hoje em dia não é assim que funciona. Muitas vezes você compra só um DVD que é no máximo um launcher que vai executar o jogo na prática, porque boa parte dos jogos você vai ter que baixar depois. Isso também vem por causa do tamanho do DVD, né? Porque você não. Eu falo DVD, mas eu imagino que o termo DVD não seja correto. Seria Blu-ray. Mas estando certo ou não estando, eu vou falar DVD. Eu não quero nem saber. É... Não tem como você colocar 300 gigabytes no DVD. Eu não sei como é que tá a tecnologia hoje em dia. Não uso DVD já faz um bom tempo. E novamente falando, pesquisei zero coisas para fazer esse vídeo. Estou tirando informações aí da minha cabeça. Mas os conceitos estão certos. Pode ser que um detalhe técnico esteja desatualizado,
porque eu não tenho mais contato com essa tecnologia, pode ser, mas eu duvido que tenha um DVD de 300 gigabytes, assim, facilmente. Porque eu lembro que o auge dos DVDs antigamente era alguns poucos gigabytes. Vão lançar um DVD com 300? É, acredito que não. Tanto que teve jogos com 2 DVDs nessa última geração de consoles, não teve? Outra coisa aí que eu não sei, deveria ter pesquisado. Talvez, mas não pesquisei. Então você só pode ser dono de uma mídia da seguinte maneira, ela estando com você. Se ela está executando na nuvem, se você assiste seu filme pela Netflix, por exemplo, você não é dono daquele filme. Mas também, se você compra o filme, você não é dono dele. Você não consegue assistir esse filme se você comprou em mídia digital. Jogos também. Você comprou a mídia física do jogo. Ele tem a versão muito básica dentro dele e você não tem acesso ao jogo completo. O que, que você faz? Você tem que atualizar para jogar e você depende desse servidor estar funcionando, ele te manda a atualização, você depende dos desenvolvedores quererem que essa atualização esteja acontecendo. Então, no fim, você não é dono de nada. E quem fez um vídeo sobre isso foi o Gaveta, foi muito criticado. Ele basicamente falou que dane-se a mídia física. Aí todo mundo achou um absurdo isso, falou, nossa, que absurdo. Ele não gosta da mídia física, temos que preservar os jogos em mídia física e tudo mais. Sendo que ainda assim, com a mídia física, não vai adiantar nada. Você não vai conseguir preservar jogos em mídia física. Existe um jeito muito mais eficiente de você preservar jogos e você realmente ser dono deles. Não só jogos, mas qualquer outro tipo de mídia. Filme, música, tanto faz. Que é a pirataria, por incrível que pareça. A pirataria, ela contribui muito mais para você salvar jogos antigos, jogos que foram esquecidos, abandonados, não estão mais à venda. É 1000 vezes mais fácil você fazer isso por pirataria do que por meios legais, porque não tem como você ser dono de um jogo em sua totalidade. Você compra um DVD de um jogo, você depende de várias coisas, você depende de uma ativação do jogo tá numa certa condição específica para ele querer rodar. Já com pirataria isso não acontece. E é a pirataria que vai acabar preservando vários jogos. Não só jogos, filmes e músicas e qualquer tipo de coisa. Então, é isso. Mídias físicas você não vai conseguir nada relevante para isso em questão de se tornar dono das coisas ou preservar coisas. Quem vence de lavada essa batalha é a pirataria. Infelizmente, nós não temos meios corretos para ter nossos próprios jogos. Até porque se a gente tivesse eles na íntegra, como acontecia antigamente, a gente poderia muito facilmente replicar. E os desenvolvedores dos jogos não querem que nós repliquemos os jogos. Gente. Até porque você poderia mandar o seu jogo de graça para qualquer outra pessoa. É isso. Mas no fim é assim que a pirataria funciona. Você consegue compartilhar seu jogo que tem dentro do seu computador com outra pessoa. E jogar esse seu jogo totalmente offline, sem nenhuma conexão com a internet. No fim acaba tendo pontos negativos, porque na pirataria você fica muito mais vulnerável a coisas ruins. Você pode ser muito mais facilmente hackeado, pegar um vírusão no seu PC. E também é um pouco mais complicado. Mas uma coisa interessante também que muitas vezes a pirataria é uma versão melhorada do jogo. Muitos jogos usam anti-cheats que acabam deixando o jogo muito mais lento e versões piratas que removem esse anti-cheat acabam ficando muito mais eficientes em rodar em PCs que não são tão poderosos. Então, boa parte do gargalo dos jogos ficam por conta desse anti-cheat. Eles tentam garantir que o jogo não seja pirateado. O jogo é pirateado, ele continua com o cheat lá, mesmo o jogo tendo sido pirateado. O jogo original fica 1000 vezes mais lento, o pirata fica mais rápido, eles deixam lá. Até vencer a licença desse anti-cheat, não sei porque eles removem. Se eles têm algum tipo de contrato que a partir de certa data não pode mais dar esse anti-cheat nesse jogo. Mas eles acabam removendo eventualmente, em alguns casos, e acaba tendo jogo normalmente. Mas é isso, basicamente. Você quer ser dono de uma mídia? Baixa ela, guarda no seu HD, e é isso. Assim você vai garantir que você vai ser o dono dessa mídia. E no fim, você vai ter uma mídia física, né? Você vai ter o HD na sua mão, você pode pegar ele para você, levar para onde você quiser e acessar totalmente offline. Então,
no fim é mídia física, mas não é a mídia física que você pensa. Quando você fala, você tem a mídia física de uma coisa, você imagina que seja a mídia física original que o vendedor oficial fez. Mas se você pega um DVD e queima ele com um arquivo, você tem uma mídia física. Você tem no seu computador, você tem uma mídia física. Então, no fim é isso. A mídia física. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Ficou uns dias sem postar, né? Alguns poucos dias. Mas voltando aí com vídeos novos. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Deixa seu like e olha esse vídeo aí que está aparecendo na tela. Dá uma olhadinha nele aí. É isso. Fui.